Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nós somos o Bora Escurecer, um podcast com educadoras pretas, refletindo a infância e descolonizando a educação. Eu sou a Petita Reis. Eu sou a Aline Caruso. Eu sou a Tássia Cadinelli. E eu sou a Dandara Ferreira. E para o tema de hoje, desse mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, mês onde se discute, debate, pensa mais profundamente sobre a saúde mental da população. E nós, como esse coletivo, focado em infância preta, numa infância afrocentrada, fizemos esse recorte, da saúde mental da população preta, pensando na criança. O racismo influencia o pensamento, a mente dessas crianças, e vamos abrir essa conversa, esse tema com uma fala que a educadora Aline nos trouxe. Neuza Santos Souza nos deixou uma importante contribuição para entendermos o processo de romper com a negação do racismo e desenvolver uma identidade racial saudável. Para esta psiquiatra negra, tornar-se negro é viver a experiência de ter sido massacrado em sua identidade, confundido em suas perspectivas, submetido a exigências, compelido a expectativas alienadas. Mas é, sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Bem, dentro disso que a Aline traz, gostaria de fazer um recorte para a infância, Porque quando a gente fala de saúde mental da população preta, devemos pensar, isso começa muito cedo. Isso começa na infância, já que é o lugar onde começamos a sofrer as primeiras violências, As violências do racismo, e que muitas vezes a gente não consegue nomear, Até porque estamos falando de uma criança sofrendo racismo e não entende por que há uma rejeição, ali na construção do seu meio social, E traz esse recorte também para a solidão da mulher preta, Quando a gente fala de saúde mental e trazendo esse recorte para a população preta, devemos pensar justamente nessas crianças que vão crescendo sem saber nomear seus sentimentos, Sem saber o que seria rejeição, sem saber o porquê talvez ela não seja tão acolhida, ou talvez porque ela não consiga entender esses primeiros ataques que ela vai sofrendo nessa infância. Trazer um pouco, somando ao que você trouxe, P, sobre essas crianças pretas, e obviamente que trazendo mais o que faz parte do meu convívio, da minha realidade. Porque uma das coisas que é importante reforçar é que existem vários recortes de crianças pretas e de pessoas pretas, Então existem a criança da periferia, a criança dos bairros centrais, da vila rural, as ribeirinhas, enfim. E isso é importante trazer também, porque existem, dentro do recorte da população preta, existem outros, E então, trazendo para minha realidade, que é uma criança que nasceu em uma cidade periférica, a cidade é periférica, mas eu cresci num bairro central. E então, era muito comum a gente ver as crianças pretas serem tratadas de uma maneira muito, muito mais marginalizada com suas dores do que as crianças brancas, Então, isso não tinha uma preocupação tão assídua em acolher a criança e tentar entender ela por inteiro, Ela já era automaticamente vista como um problema, e esse problema não era tentado resolver. Era muito mais simples que aquela criança saísse da escola. E a gente pode trazer para a questão da evasão escolar nas escolas públicas, e vendo isso também como educadora, de ouvir de outros colegas de trabalho, que seria mais fácil se essa criança fosse embora, parasse de estudar, saísse daqui, fosse para uma escola mais longe, comentários desse nível, Então, uma preocupação zero em
de alguns educadores, de alguns profissionais da educação em acolher e tentar solucionar essa questão, né? Eu tenho mais alguns outros comentários a fazer, mas eu gostaria de passar para as outras colegas aí. A P, na fala dela, trouxe a questão da solidão da mulher preta. E eu queria trazer uma ênfase para a solidão da população preta. Porque a criança preta, independente se é menino ou menina, ela sofre com essa solidão. E essa solidão se estende na vida adulta de formas diferentes, para homens, para mulheres, dependendo de sexualidade. Essa solidão é diferente em cada campo. Mas essa criança preta especificamente, independente de ser menino ou menina, muitas vezes ela é excluída na escola. Ela já cresce sem amigos para brincar. E isso não deveria ser normal, mas é naturalizado, né? E aí professores colocam essa criança na caixinha do ela gosta de brincar sozinho. É muito difícil crianças, depois a partir dos 3 anos de idade, que gostem de brincar sozinhos. Antes disso é natural, né? A criança tem a fase egocentrista, é super normal, até os 2 anos e pouco, ela querer estar fechada no mundinho dela. Depois disso, é muito raro uma criança que escolha o brincar sozinho. Geralmente, essa criança, ela brinca sozinha por falta de opção. Por falta de amigos e amigas que queiram estar junto dela, que queiram se aproximar, ou de amigos e amigas que queiram estar com ela de uma forma amorosa, não colocando ela num lugar ruim. Eu lembro de situações que eu queria brincar e que eu me privava do brincar porque eu não era bem-vinda ali. E as pessoas deixavam claro, né, o que você não é bem-vindo. Isso faz com que a criança muitas vezes desencadeie uma super timidez, uma timidez que não é o natural dela, uma insegurança muito grande. Nossa, a gente falou junto. Uma insegurança muito grande. E pode desencadear melancolia, pode desencadear depressão, pode desencadear transtornos, pode desencadear inclusive agressividade. E é muito fácil depois professores falarem: mas fulano é violento, fulano, sem olhar o contexto, né? Só coloca no campo ali, no quadradinho do quer brincar sozinho, é violento, vai só rotulando. Essa criança cresce com 1000 rótulos, vira um adolescente, né, rotulado, então ele é o rebelde, esse aí não tem mais jeito. É o que a gente ouve muito, né? Sala de professor. Desculpa, Aline, tô falando isso quando não é diagnosticado já com hiperatividade, já automaticamente querer medicar essa criança. Exatamente. O que eu ia dizer é que sala de professor é o pior ambiente da escola, né? Não, deveriam abolir sala de professor, porque muitas vezes a sala de professor é só para falar mal de criança. Do adolescente, da criança, isso é muito violento. Esse campo do medicar, de trazer, né, o remédio, é hiperativo, e quer chamar os pais toda hora e nunca vem do contexto. Eu lembro aqui na minha família, fortemente, a gente viveu situações assim. A minha irmã, ela sempre foi rotulada como a briguenta. Ela sempre era briguenta. Só que ela batia porque ela sofria racismo. E aí, ninguém olhava para a criança que era racista. Só olhavam para ela. E de vítima, ela passava a ser culpada. Nunca foi trabalhado esse lugar dela de vítima. Sempre de violenta. E é assim que a gente carrega as nossas crianças pretas e que se tornam adolescentes pretos, muitas vezes violentos, mas porque eles já foram, né, colocados nessa caixinha, e adultos que não sabem lidar com as suas emoções, não sabem se expressar. Gente, eu falo muito, mas eu vou falar uma última coisa.
eu gosto muito, muito, muito de conversar sobre sentimentos. E eu acho muito importante as crianças saberem o que estão sentindo. Porque eu vejo, enquanto adulta, o quanto para mim é difícil identificar os meus sentimentos. E então eu tento desde pequeno, com a minha turma, falar sobre sentimentos, trocar sobre sentimentos, nomear esses sentimentos. Eu fiquei 5 anos com maternal e 5 anos ali ensinando as crianças a nomear sentimentos, porque é importantíssimo você saber o que está reverberando dentro de você. E ontem eu tive uma reunião com uma mãe nova que chegou na turma. No meio da pandemia chegou uma mãe e é uma mulher preta. E eu fiquei muito feliz que é uma mulher preta. E a gente conversou muito sobre isso também, sobre o quanto ela sente essa necessidade, principalmente com o filho dela, que não é uma criança branca, de ensiná-lo a se expressar, de ensiná-lo a saber o que ele está sentindo, justamente para que ele consiga crescer nomeando, se entendendo. E isso facilita muito a vida, assim, para que a gente não desencadeie, inclusive, transtornos. Saber o que a gente sente é fundamental e a gente ignora isso completamente. Eu acho até que é uma questão cultural, assim. A gente não fala muito no Brasil, por mais que falam que é um país, né, aberto, um país, sei lá o quê, que, né, o povo todo fala. Eu sinto que há uma dificuldade muito grande de trabalhar essas questões com as nossas crianças, e quando é adulto piora tudo. Na verdade, isso é um tratamento, né? A saúde mental é um tipo de serviço, cuidar da saúde é uma obrigação do Estado. A gente tem que trazer para isso, né? Cuidar da saúde é uma obrigação do Estado. E isso gera custo, isso é trabalhoso, né? Então, me baseando num dos textos que eu usei como referência para esse episódio, né, para essa conversa, da Jane Tavares, que é uma psicóloga, acho que é da Bahia, se eu não me engano, ela traz que fica muito claro no texto dela, ou muito escuro, melhor dizer, que ela a primeira coisa do negar o racismo no Brasil é justamente você esconder esse problema. Porque no texto todo, no estudo dela que ela trouxe, ela aponta que para a gente poder tratar a saúde mental da população preta, a gente precisa ter como base que nós somos um país racista e que toda pessoa preta que cresce, se desenvolve, vive, tem uma história de família, de familiar e sociedade dentro do racismo, ela inevitavelmente vai ter problema, vai desenvolver problemas psicológicos. E se você assumir que está num país racista, se você como Estado assumir que está num país racista, que dirige um país racista, você vai ter que assumir essa bronca. E então a gente tem que pensar nisso também. Isso é de propósito. Negar que existe o racismo é uma tentativa de é uma tentativa de se isentar de cuidar dessa população, né? Então, para que eu vou falar de sentimento? Para que eu vou trabalhar essas conversas com as nossas crianças? Para que eu vou ensinar elas a se expressar? Porque senão eu vou ter que cuidar disso. E eu não quero cuidar disso, né? Então, esse texto, ele foi muito... né, a leitura desse texto, ele é muito pautado nesse viés de que nós estamos sendo... há muitos anos, sistematicamente colocados embaixo do tapete, em todo sentido, assim. A gente tá falando de saúde mental, mas no campo econômico, no campo social, no campo cultural, nas partes jurídicas, nas relações familiares. Tratar da população preta é você fazer um recorte diferente do resto da população. E para isso existe estudo, existe pesquisa,
e isso não está sendo trabalhado, né? Então é importante a gente ressaltar isso. Ninguém quer assumir essa bronca, né? Eu tô, na verdade, num misto aqui, né, de sentimentos, porque com a fala da Aline, né, é triste saber que no lugar onde a criança deve ser olhada e com muita atenção, com muito carinho, com muito cuidado, né, que é para além da família, a escola, é saber que nesse lugar ali não tem isso, né? Eu, enquanto educadora, fico muito mexida, fico muito triste de saber, e assim, não tô sabendo agora com a fala da Aline, né, eu sei, tem essa consciência, mas ressaltar isso, né, me deixa triste, tudo isso, toda vez que vem isso, é levantado, né, isso me deixa muito triste em saber que na escola é um lugar onde tudo começa, que não tem esse olhar de, sei lá, do professor, que é, lógico, tem que ter o olhar do psicólogo, né, tem que ter algum profissional ali para ter um olhar mais aprofundado, mas isso vem até antes, né? Porque tem um professor que tá na sala de aula com a criança e que não tem esse olhar e aí ainda intitula ela de qualquer outra coisa. Enfim, é injustiça atrás de injustiça com a criança, com as crianças pretas. Teve uma fala da Aline que agora eu não estou lembrando, mas que me remeteu muito ao ser silenciado, né? Porque com tudo isso, a criança, ela não é olhada e aí ela por si só reage de uma outra maneira, e aí o que ela tá sentindo de fato, que é a tristeza de estar sendo tratada por outras crianças sofrendo racismo e tudo mais, ela acaba silenciando aquilo que ela tá sentindo. Ao mesmo tempo que por que eu falo que eu tô num misto de sentimentos? Porque ao mesmo tempo que eu fico triste, quando isso é levantado, eu fico feliz de ter uma pessoa na minha vida como referência e que levanta esse lugar também de trabalho desde pequeno com as crianças, o lugar do sentimento. Amiga, Aline, isso me enche, assim, acho que de esperança, né? Porque em algum lugar essa criança é olhada, sabe? E obviamente eu também, né? Que eu sei do que eu faço. E aí saber que você faz, e saber que a P também faz, e saber que a Dandara faz, somos 4 já, né? Então isso me deixa com ar, assim, de esperança nisso. É uma fala da Petita no começo, que eu escutava muito. Então, que isso é doença de rico, né? Que, tipo, eu escutava muito isso na infância. Eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê, você tem que estudar, isso aí você não precisa de um psicólogo e tal, porque isso é doença de rico. A gente, tem que se movimentar na vida. Vamos lavar uma louça, vamos fazer alguma coisa, porque isso não cabe pra gente, né? E aí entra... E isso tem muito a ver com a questão da sobrevivência, né? A população preta então. precisa sobreviver, precisa trabalhar, não tem tempo nem de se olhar. Então, eu entro nisso. Aí entra, se a gente fala, também entra no mimimi, e é isso que você falou, entra nesse lugar de sobrevivência. Tipo, não, eu não tenho tempo pra essas coisas, eu não posso chorar pra essas coisas, eu não posso chorar, eu tenho que continuar vivendo, eu que lute. É muito assim. E é triste, bem triste isso. De não ser olhado, do quão você tem que ser forte, do quão você não pode falar sobre isso, que você sempre tá no vitimismo, sabe? Eu penso um pouco a respeito disso na minha infância. Quando eu comecei a fazer terapia, eu comecei a mapear as características na minha infância que precisavam fortemente de uma atenção psicológica, sabe? De tipo, nossa, gente, olha só o que eu fazia comigo, olha a maneira que eu me machucava ou me permitia ficar em situações, olha as coisas que eu dizia para as pessoas, né? Eu comecei a fazer isso de uma maneira muito intensa quando eu comecei a fazer terapia e comecei a não só me consultar, mas buscar ler coisas a respeito sobre psicologia, sobre psicoterapia, né? E aí, entendendo, né, sobre isso. E aí eu me recordo que desde muito cedo eu apresentava algumas características de ansiedade,
de depressão e tudo mais. E aí, e eu não sei se isso foi pensado, mas eu ouvia bastante isso na minha infância, adolescência, juventude. Um tipo de tratamento muito comum para as crianças com essas hiperatividades que a gente comentou no começo, né? Coloca no esporte, põe numa natação, põe no futebol, essa criança precisa gastar energia. De fato, isso ajuda, né? Só que isso não resolve no cerne da questão. Inclusive, quando eu comecei a praticar o esporte, numa maneira assim, mais do brincar, pra mim, porque eu comecei com 12 anos, o handball, no caso. Mas eu pratiquei outro esporte, mas o handball foi o que me pegou. Mas quando isso se tornou uma coisa mais séria na minha vida, eu tinha muitas inseguranças. Eu tinha muitos problemas, assim, de relação, de me ver como uma pessoa capaz de praticar uma coisa que era competitiva, né? E daí você gasta a energia dessa criança, mas quando ela precisa tomar aquilo como uma coisa séria e que ela é capaz de fazer aquilo, se você não trata a mente dela, não vai servir de nada, né? Então, isso era muito comum de eu escutar das pessoas, a fulana ou o fulano tá com problema na escola, tá falando demais, tá brigando muito, coloca ele num judô, coloca ele numa capoeira, não sei se vocês já escutaram isso em algum ambiente da vida de vocês, mas isso era muito comum. Era a maneira com que as nossas mães e, enfim, familiares pensavam que poderiam resolver esses problemas, né, que eram colocados no período da escola, principalmente, né, porque é a escola que lança, principalmente, A escola que levanta essas questões, né, porque é isso, a criança passa o maior tempo ali, então... Não, mas como uma indicação, às vezes até a própria escola indica, ao invés de indicar um psicólogo, uma terapia, indica o esporte, né? Inclusive existem até o primeiro time que eu estudei era uma ONG que tinha como intuito distanciar meninas da periferia das drogas e de engravidar cedo, né? Esqueci o termo agora aqui, mas enfim, engravidar na adolescência, que tava muito naquela época, ali no bairro onde o time surgiu, estava com um grande índice de meninas pretas engravidando, de meninas da periferia engravidando cedo. Mas não tinha apoio psicológico para nenhuma delas. Era fazer o handball, era praticar o esporte. E aí, com isso, o técnico ia... Enfim... Mas eu achei interessante trazer isso também, porque eu lembro que era muito comum escutar esse tipo de coisa, colocar a criança para gastar essa energia. Dan, quando você traz isso, o esporte ele tá quase como um remédio, né? É um medicamento. Vai no esporte que vai dar tudo certo. E o esporte é super importante, mas não é a ferramenta, assim, para mim a ferramenta essencial é a mente, é a saúde mental em dia, que esporte nenhum ou conversa com um amigo garante. Tipo, é ótimo conversar entre os seus, é ótimo estar trocando com as suas amigas, mas uma psicóloga, um psicólogo preta é outra história, né? Tá para além, inclusive, de estar em terapia com uma pessoa branca, que não vive a sua dor, que não sabe, que muitas vezes pode te colocar naquele lugar que a Tássia disse, né, de mimimi. E eu vivi e vivo terapia, né? Comecei a fazer terapia aos 9 anos. Eu fui da terapia precoce. Comecei pequenininha. Meus pais tinham se separado, aí eu comecei a ir mal na escola, então minha mãe falou, deve estar acontecendo alguma coisa, ela deve estar sofrendo com a separação, vou colocar na terapia. E eu tive a sorte, o privilégio de ter uma mãe que olha a saúde mental num lugar, assim, essencial.
Minha mãe sempre fez terapia, então isso já era muito comum, já era comum dentro da família. E eu sei que é um privilégio, que são poucas pessoas que vivem esse privilégio. E minha mãe não é psicóloga, tá? Não é porque... Era um sonho dela, inclusive, mas não foi realizado. Então, eu iniciei a terapia aos 9 anos, tive pausas, né? Normal, não tô com 31, desde os 9 até os 31, direto em terapia. Mas eu lembro muito que a psicóloga de quando eu tinha 9 anos de idade, eu adorava ela, mas era uma mulher branca que não enxergava e não conseguia perceber as coisas que eu trazia, e é óbvio que eu não trazia com o nome de racismo, porque eu tinha 9 anos, década de 90, ninguém falava essa palavra, eu nem sabia o que aquilo era. Então existe a necessidade real das nossas crianças pretas serem tratadas por adultos psicólogos pretos, que conseguem enxergar o que está nas entrelinhas, o que não é dito, muitas vezes porque a criança não sabe nomear aquilo, e que não é dito porque socialmente, às vezes no meio daquela criança, não é falado. Hoje eu faço terapia também com uma mulher branca, que está comigo já há alguns anos, e eu sigo com ela porque ela é aquela guria que estuda e faz o que todo psicólogo deveria fazer, né? Psicólogos brancos deveriam estudar a respeito dessas questões. Então, eu só quis reforçar essa importância do que a Dan traz. Tipo, é importante o esporte, é importante a troca, tudo isso é importante, mas o cuidado da saúde mental não supre no esporte. Nos projetos artísticos que as ONGs trazem, não supre. A gente precisa de cuidados específicos da nossa saúde mental com profissionais da área. Eu vou pegar o gancho da Aline, que traz a importância, né, de fazer terapia desde muito cedo. E eu concordo muito com a fala da Aline, porque, ao contrário dela, eu não venho de uma família estruturada, onde falar sobre saúde mental seja algo importante, e o quanto que isso foi crucial, assim, para a formação da minha identidade, né? E, na verdade, a falta, né, de fazer terapia. Porque eu venho obviamente, meus pais são separados e eu fui criada pelos meus avós, né? Então, eu passei por um processo de abandono desde muito cedo, né? E não foi só um abandono paternal, foi um abandono maternal também. E isso, de certa forma, reverbera na pessoa que eu sou hoje, né? Obviamente que dentro desses traumas eu poderia ter sido N coisas, né? Não que eu não tenha sofrido, né? Óbvio que o sofrimento foi grande, eu sofri muito nesse processo, né? De não entender, porque eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, uns 3, 4 anos, quando eu já morava com os meus avós. Então, de não saber, né, nomear qual era esse sentimento, né, por que aconteceu aquilo de uma hora para outra, simplesmente a minha estrutura familiar desabou. Não sei identificar ainda como que isso se deu, né, mas consigo entender hoje o porquê a minha falta de afeto familiar e a minha falta de segurança para encarar certas coisas na minha vida, né? Porque o fato de eu não ter sido acolhida na infância me faz, muitas vezes, não ser segura dentro de espaços onde eu tenha que me posicionar, sabe? E isso afeta muito a população negra que não tem essa base familiar, que automaticamente não trabalha a nossa autoestima, né? Não que nós não tenhamos potência, porque assim como a Aline falou no episódio passado, nós somos potentes, nós temos muita potência. Mas é muito triste saber que somos desumanizados desde a infância, né? Quando a Dan traz que é melhor colocar no esporte do que, não, vamos fazer uma terapia para entender, né? Por que essa criança tá mais agitada, por que
não tá conseguindo lidar com sentimentos, enfim. E é isso. Hoje eu faço terapia, então dentro disso eu entendo muitas coisas que aconteceram comigo na infância. Não vou romantizar isso porque essa força que eu tenho hoje não foi fácil de criar essa força. Não é fácil criar essa força quando, na verdade, ela foi feita na base da dor, sabe? É muito triste isso, saber que a força que eu tenho hoje, a mulher que eu sou hoje, é de todo o sofrimento que eu passei. E eu não vou romantizar isso porque eu sofri pra caramba. E não é legal, gente. E aí, dentro disso, recentemente eu postei nas minhas redes sociais um trechinho que falava que pessoas pretas devem ser tratadas por pessoas pretas. Aí, uma salva de um psicólogo mandou mensagem pra mim, dizendo que discordava radicalmente com o meu post, uma vez que a identificação atrapalha. Amado, se você está tratando de pessoas pretas, pensando que as pessoas pretas sofrem, em sua grande maioria, por causa de racismo, e você está querendo ser neutro, então você está na profissão errada, você está tratando as pessoas completamente de forma equivocada. Gente, que ranço desse psicólogo. Você ainda foi fina, Petita, foi fina, porque eu teria mandado... Gente, eu tô em choque. Eu acho que é muito importante a gente trazer... A gente começou a falar, né, de psicólogos pretos, pretas, dessa importância, desse recorte, né? E nesse mesmo texto que eu trouxe no início da nossa conversa, da Giane, que é uma psicóloga, ela levanta os dados, nos estudos dela, de que, de uma maneira geral, os nossos psicólogos, os estudantes de psicologia, nas suas grades básicas de formação, não existe não existe isso de maneira institucionalizada. Existe, a gente não é colocado como um objeto, entre aspas, né? Um objeto de estudo com as suas particularidades, as suas necessidades diferentes de pessoas não negras, de pessoas brancas, enfim. E se a gente levar isso em consideração, fica muito mais difícil de nós encontrarmos profissionais que consigam, né, ir aproximada desses disparadores, desses gatilhos emocionais que nos levam para a terapia. Até mesmo psicólogos pretos e pretas. Muitas vezes eles não tiveram essa formação. E muitas vezes esses profissionais ainda não passaram por um processo de tornar-se negro, né? Então, isso aí é muito importante também, o tornar-se negro. A gente pode falar um pouco disso de repente. Mas se você tem essa oportunidade de levar a sua criança para um psicólogo, leve, né? Procure e se for possível também, converse com o seu psicólogo, com a pessoa, com o profissional, se ele está preparado, se ele tem um estudo, se ele tem uma pesquisa, né? Porque às vezes ele não tá. Questione, né? Buscar questionar esse profissional, se ele tem esse preparo, né? E aí? Você, né? Enfim, questione, pesquise, né? Faça perguntas para ele, é importante isso. Na época em que eu comecei a procurar psicólogo para eu me tratar, eu também, as primeiras profissionais foram mulheres brancas, né? E para além de entender o que eu estava passando, saber se elas estavam entendendo o que eu estava passando ou não e tratar isso, eu na verdade não me sentia à vontade. Eu não me sentia acolhida e à vontade com elas. Então, na terceira profissional, eu fui atrás de uma mulher preta. E aí eu descobri que tinha coletivos de profissionais, de psicólogos pretos,
que estavam fazendo atendimento com preços acessíveis à população preta. Eu achei isso incrível. Eu posso até depois colocar o contato aqui dessa galera. Eu não sei se hoje em dia eles estão ainda nesse processo, mas foi assim que eu cheguei até eles. Uma galera começou a divulgar que esse coletivo formado só por psicólogos pretos estavam atendendo a população preta a preços acessíveis. Enfim, e é diferente, você se sente mais à vontade, o acolhimento é diferente. Sobre a formação dos psicólogos, né, pela leitura que eu fiz, a gente tem que levar em consideração também que a nossa psicologia do Brasil é uma psicologia super retrógrada, super antiga, super velha. Ela não está se renovando. E a gente está muito perto ainda de estudiosos brasileiros que defendiam o racismo científico, né? Que é o racismo pautado numa medicina bizarra, de que de teorias em que colocavam a pessoa preta de tipo, olha, o crânio dela é desse tamanho, então ele é incapacitado de ser um estudioso, né? Era esse tipo de profissionais da saúde que se formavam no século XIX, no século XX, no início do século XX. Então, os nossos estudos ainda estão muito próximos dessa galera e os profissionais novos não estão criando, né? Não estão tendo uma renovação dessas pesquisas para poder se atualizar e trazer uma produção atualizada, contemporaneizada para que os nossos profissionais tenham acesso. O que a Dan traz de questionar o profissional da psicologia, eu digo o mesmo com relação às escolas. A gente precisa questionar as escolas quando a gente vai colocar... Eu não sou mãe, mas quando vai colocar filho, quando vai pesquisar para o sobrinho, para o afilhado, para quem quer que seja. A gente precisa questionar essas escolas, a gente precisa... Eu sou o tipo de pessoa que stalkeia, gente. Eu quero saber o nome da pessoa, eu vou no Instagram, eu fuço, eu quero saber cada detalhe. Eu acho até o CPF. Se votou no Bolsonaro ou não. Exatamente, acho o CPF, jogo no Google, sei até se tá devendo, mas se tá devendo ou não, isso não me importa. O que me importa é saber em quem votou, é saber de que lado essa pessoa tá. Gente, stalkeiem, é isso. Stalkear é uma arte. Se em novembro não posta, somos todos iguais. Consciência humana, né? Novembro postou consciência humana. Ixi, não já não dá. Pro meu filho. Então, sim, eu me preocupo muito com essas coisas e sim, precisa questionar a escola. Saber o que a escola tem feito com relação à educação antirracista, saber se a escola tem psicólogo ou não e se esse psicólogo está apto para atender crianças pretas e as necessidades dessas crianças, saber se a direção, se a coordenação é engajada. Eu sou do voto de stalkear. A gente precisa saber quem são os adultos que estão lidando com as nossas crianças. A gente não pode simplesmente ir jogar e eu sei que às vezes existe um corre que é muito intenso e que a gente coloca a criança ali porque precisa colocar e não tem muitas opções, não tem uma rede de apoio, não tem parentes para ajudar, mas é importantíssima a investigação. E se você, principalmente para aqueles que colocam em escola particular, que tá pagando uma escola, gente, stalkeia mesmo, precisa investigar o dobro, porque na escola particular, não é porque é particular que tá cheia de gente boa, de profissionais bons. Eu já ouvi numa escola, eu não vou citar o nome aqui, mas uma escola que eu trabalhei, gigante, super elitizada, na Paulista, uma escola assim, nossa, que tá no topo, educadora ali dizendo
para um menino de 4 anos que era chorão, ele realmente era chorão, mas dizendo para ele que ele precisava apanhar para deixar de ser viadinho. Então, sim, é um horror. A cara da Tássia foi ótima agora. É um horror, é muito pesado. Então não é porque essa criança está numa escola particular que está garantido que os profissionais ali são bons e são adequados. A gente precisa entender isso e ter muita clareza disso. Quero tentar falar um pouquinho, que eu ainda tô no psicólogo lá que respondeu a Petita, que dentro dos estudos são duas coisas, né? Eu acho. Uma é pensar que ele, quando ele fala que não se trata por identidade, é isso, né, P? Não se fala da identidade, alguma coisa do tipo? Ele falou que tem que haver uma neutralidade. Neutralidade. Da identidade, né? Você não precisa falar nesse lugar do ser preto, né? Da negritude e tudo mais. Eu entendi assim. E aí eu acho que, não sei, tô aqui pensando que essa pessoa deve estar no lugar do tipo, de muitas salas que eu escuto por aí, que é do tipo... o racismo ele só existe porque a gente fala dele. Quanto menos a gente falar, menos ele vai existir. Tipo, oi, né? Quem é você? Eu escuto isso de pessoas brancas. A outra coisa é... Inclusive como é que é o nome dela? Neuza Santos, né? Que é uma psicóloga. A psicóloga que vocês citaram até no texto e tudo mais. Que tá escrito, né? Não... Psiquiatra, tá? Desculpa, aqui no texto tá escrito que ela é psicóloga, mas vamos lá, psiquiatra. Não nascemos negros, nos tornamos à medida que conseguimos fazer uma leitura da nossa trajetória por meio das experiências de discriminação vividas. Você se reconhece enquanto preto, entendo isso, tá? Mas a gente se reconhece enquanto preto, pessoa preta, mas a gente só entende... É que tem muita gente que nega a sua negritude, né? Que eu acho que entra no lugar desse medo e dessa dor que se sofre enquanto ser uma pessoa preta. Eu acho que isso também é um processo de negar, né, a negritude, vivendo num país racista. E tudo isso, gente, é reflexo disso. Se você viver num país racista e você não crescer dentro de um ambiente em que já tenha essa conversa, já tenha essa consciência, em que isso é debatido, em que isso é trazido de uma maneira séria, preocupada, cuidadosa, você vai passar por esse processo de negar a sua negritude, porque é para isso que a gente é empurrado, né? A branquitude, ela, para além da cor da pele, né, ela é uma estrutura. É uma estrutura social, né? Onde existe um padrão a ser atingido de vida, de organização. E as pessoas pretas, né, dentro dessa estrutura, elas estão fora disso e elas são sistematicamente colocadas para atingir esse padrão. Vocês precisam ser desse jeito. Só que, ao mesmo tempo, o racismo nos impossibilita de chegar, o racismo estrutural nos impossibilita de chegar nesse padrão. Então, o que você faz? Você nega a sua negritude e isso vai ser exposto de diversas formas. Você vai se auto-violentar, você vai violentar as pessoas pretas. Então, num dos textos que eu usei, né, como base, a Giane, ela traz, né, as pessoas, existem o colorismo, né, então a gente tem as pessoas de pele clara, as pessoas de pele escura, enfim. As pessoas que são vistas como pardas, né, esse termo aí, elas têm a opção de se autodeclarar, muitas aspas aqui, tá, gente? Tô fazendo aspas, mas eu esqueci que eu tô no podcast. Elas têm a opção, e as aspas, de se autodeclararem brancas e negar a sua negritude. E aí, o que elas fazem? Muitas dessas pessoas, o que elas fazem? Elas violentam as pessoas pretas de pele mais escura, como uma forma de se reafirmar dentro da branquitude. Porque esse é o processo. É isso que está colocado.
né? E aí é uma dupla agressão. Ela está agredindo uma outra pessoa preta e se autoflagelando também, né? E então, enfim, e aí tem pessoas que passam por isso por anos, que ficam nesse processo por anos, sem se entender como uma pessoa preta, e se escondendo nessa máscara da violência, né? Para eu me afastar da negritude, eu violento essa negritude, né? Então ela coloca... E aí tem outras maneiras de se autoflagelar também, de se autoviolentar, que ela usa no texto, como tentativas de procedimentos cirúrgicos, para, enfim, esconder as suas características, afinar nariz, enfim, alisar o cabelo. O alisamento do cabelo já é também um tipo de violência. A gente vai parar para pensar. O processo, a gente muda a estrutura do cabelo com produtos químicos, né? O cabelo... Sim... Aí tem as pessoas que passam por procedimentos de clareamento da pele... Enfim, e também tem outros... E aí tem autoagressão, enfim, abuso de drogas, abuso do álcool, enfim. E aí vai indo, ela se apresenta de diversas maneiras. Então, eu acho que isso também tem que ser olhado com cuidado, assim, com uma seriedade, né? O que a gente trata como é uma escolha, a pessoa escolheu alisar o cabelo, a pessoa escolheu, ela quer fazer, é uma preferência. Mas por que uma preferência, gente? Porque a branquitude colocou que o padrão estético e de vida, o modo de vida social, o único que deve ser levado em consideração é o branco. Você fica mais bonita de cabelo liso, minha opinião. É isso. Gente, é uma inocência a gente colocar... é a minha opinião, é uma escolha. A gente é condicionado a escolher as coisas. Não se coloquem nessa ignorância. É uma ignorância, gente. Não dá pra negar mais isso, sabe? Esse tema, na verdade, falar sobre a saúde mental da população preta é um tema bastante complexo, né? Porque ele nos leva para vários recortes, assim como a Dan falou, recortes culturais, recortes sociais, né? Recortes de localidades, né? Enfim. E isso aqui, na verdade, é só uma introdução que a gente está fazendo para a gente discutir esses temas, o quanto que as políticas públicas estão longe de proporcionar e de se responsabilizar para atender a população preta, né? E o racismo estrutural está completamente ligado a isso. Dentro de todas essas violências que a população preta passa diariamente, né? Devemos olhar com cuidado para as nossas crianças, né? Entender os sinais, porque só nós, enquanto adultos, vamos poder olhar para essa criança e entender minimamente o que ela está sentindo. Eu acho, sim, que a terapia ela tem que começar logo muito cedo para a criança entender esse seu processo da lida com o racismo, porque independente do lugar social que essa criança estiver, o racismo vai estar ali presente, porque a gente sabe que em todos os lugares é a nossa cor, é o nosso cabelo que chega primeiro. Nosso próximo encontro, traremos uma psicóloga que é uma psicóloga social, então traz todo um recorte para além da psicologia clínica, pensando nessas pessoas que vivem em situação vulneráveis, essas pessoas negras, que assim como qualquer outra pessoa, independente da sua cor, precisamos falar sobre as nossas dores. Precisamos nomear nossas dores e entender como lidar com esse processo de dor para, consequentemente, vir a cura. Eu queria indicar uma leitura que para mim foi muito, muito importante, que foi indicada pela minha terapeuta, um texto da Bell Hooks, que se chama Vivendo de Amor. É um texto curto, mas muito importante para qualquer pessoa, mas para uma mulher preta, se entender e se entender mãe de uma criança preta também, enfim, todo um processo
dentro da negritude, esse texto é muito importante, assim. É uma leitura muito maravilhosa. Então, eu indico esse texto, tá disponível em PDFs na internet. E é isso. Essa é a minha indicação para escurecer. Bom, a minha indicação é um clássico que eu amo. Eu conheci há alguns anos através de uma amiga preta, a Simone, que deve estar ouvindo a gente. Beijo. Tornar-se Negra, da Neuza Santos, que é uma psiquiatra que é maravilhosa e que entra num estudo, acho que talvez seja uma das primeiras a entrar nesse estudo e pesquisar mesmo a mente da população preta, dos homens e das mulheres. Ela cita em alguns momentos Fanon, que também é importantíssimo, mas hoje a minha indicação é Tornar-se Negra, da Neuza Santos. Ai, amiga, eu fiquei aqui pensando, não indica a minha indicação. E a minha indicação de hoje é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, onde ele fala sobre esse padrão de vida e organização posta pela branquitude, né, que a Dan falou, e onde os negros, eles sempre têm que alcançar, né, e ficam presos nesse status de inferioridade, de que não é capaz, né, que isso foi posto lá atrás, né. Bem, a minha indicação de hoje na verdade, ele foi o que me abriu a cabeça, assim, para entender as questões das pessoas que vivem em situações vulneráveis, né? Porque, assim, eu vou indicar Um Quarto de Despejo, Carolina de Jesus, porque eu entendo que pode ser até clichêzão indicar esse livro, né? Cheguei a arrepiar aqui, Petita. Por mais que seja bem clichê essa indicação, eu acho que ele é uma leitura obrigatória para você entender a precariedade que as pessoas que vivem em situações vulneráveis passam e, consequentemente, o adoecimento dessa população. O sistema que vivemos é muito cruel e eu acho que O Quarto de Despejo, a Carolina de Jesus, ela traz com maestria, com palavras bem simples, que você consegue entender a dor que essa mulher, que essa população passa. Então, hoje a minha indicação é Um Quarto de Despejo, é uma leitura, eu acho que obrigatória para todo mundo, né, ler e entender o sentimento que essa população passa. Então, como não adoecer vivendo desse jeito, né? Como que essa população não vai adoecer vivendo com o mínimo, sabendo que você tá trabalhando para pagar o café, trabalhando para pagar a janta, trabalhando para pagar o almoço, sabe? Bem, para encerrar, gostaria de agradecer a todo mundo que trouxe pra gente os feedbacks. A gente ficou bastante feliz com o retorno de vocês. É muito significativo pra gente ter esses feedbacks, porque é a partir deles que a gente percebe o que a gente pode melhorar, o que dá pra acrescentar. Nós estamos aqui de corpo e alma aberto, falando nossas vivências, as nossas histórias, compartilhando com vocês tudo aquilo que também nos causa dor, e falar sobre a dor é um pouco pesado, mas é necessário. Então, vocês que gostaram desse episódio, e quem não escutou o primeiro, ouça. Segue nas redes sociais lá, e não sei se vocês perceberam, a gente mudou de nome, agora somos Bora Escurecer. Então, quem quiser acompanhar nosso trabalho por lá é @Bora Escurecer. E quem quiser me seguir nas redes sociais é @petita.reis. Eu sou @Aline Caruso no Instagram, Aline com 2 L's. Lá eu falo de dança, corpo livre, corpo gordo livre e educação, pedagogia, educação afrocentrada, antirracista. Sou treteira, sou briguenta, mas perco seguidores do que ganho. Mas se quiserem me conhecer, bora escurecer. Bom, gente, eu agradeço a escuta mais uma vez. Nos acompanhe nas redes sociais, Bora Escurecer, no Instagram, no Facebook, tem no YouTube também, Anchor e tudo mais. Meu @ é DandaraF, Dandara com DH no início. Não posto nada, mas fiquem à vontade para me seguir. Um beijo
e até a próxima. Pode escurecer. Pode escurecer.